Avisando para quem está aí de espectador que hoje veio a primeira vez, o microfone é porque a gente está gravando, fazendo um podcast, que depois vai lá para a página do SESC. Então, quem quiser acompanhar também as conversas anteriores, elas foram gravadas e postadas, tá? Então, quando forem fazer perguntas, a gente tem um outro microfone que vai estar rodando. Eu posso levar até vocês, fazer a pergunta no microfone para também ser registrado para quem vai ouvir esse áudio depois, tá bom? Meu nome é Tânia Capel. Eu estou aqui mediando as conversas até julho. A gente tem 3 meses de trabalho aqui. E a ideia é trabalhar projetos culturais, elaboração, gestão e pensar um pouco nos nossos territórios culturais, né? Em como interagir nesses territórios e fazer as nossas produções. Bom, nossos convidados pediram uma introdução, então é bom também para quem veio a primeira vez o que a gente tem trabalhado. A gente está, primeiro, pensando numa parte mais estrutural do projeto. A gente tem discutido ideias, né? A parte estrutural mesmo de elaboração. A gente tem trabalhado com um projeto matriz, que é aquele projeto que a gente vai deixar ali na gaveta e que a gente pode adaptá-lo na hora de formar nossas parcerias ou de submeter a alguma lei de captação de recursos, alguma lei de fomento, enfim. A gente está ainda numa parte estrutural e na discussão de ideias. Então, a gente está na parte da elaboração mesmo. Tem uma pesquisa aí sobre Ribeirão Preto, para a gente fundamentar nosso território aqui, né? E agora a gente vai começar a rodada de troca de experiências também. Então, no fim dessa parte de estrutura do projeto, a gente vai começar a ver exemplos do como fazer uns estudos de caso. Então, os convidados que aqui estarão com a gente vão ilustrar toda essa parte teórica que vocês estão tendo nos encontros comigo, tá? Como eu deixei de tarefa semana passada, estudaram tudo o que eles fizeram, tem um monte de pergunta, né? Essa é a hora da gente ver e trocar com quem está na parte prática, está ali na realização, que pode dizer muito para a gente de como é o dia a dia dessa nossa arte de tentar interagir no espaço urbano, né? E trabalhar com cultura, formação, informação, tá bom? Então, o tema de hoje eu vou colar aqui, porque, claro, como eu disse, a gente queria aqueles nomes longos para o encontro, né? Que é muito bom para falar do que trata, todo mundo entende, mas na hora da gente decorar, a gente não consegue. Então, a gente cola aqui na programação. Então, o papo de hoje é território urbano. A gente estava falando um pouco da antropologia do território na semana passada, né? Pensando essa estrutura, o que é território, essa plasticidade, o território cultural que extrapola aí a dimensão do espacial, né? É uma ideia, então ele tem essa plasticidade. Mas hoje a questão é o território urbano, as políticas públicas da periferia e intervenção cultural. Então a gente está com o Cleiton Ferreira e com o Sérgio Vaz, ok? Eles vão fazer a demonstração deles. Vocês podem perguntar, se precisarem interferir, mas a gente está prevendo aqui um bate-papo final, tá? Mas se a ideia é muito boa ou tem alguma dúvida, ergue a mão, eu levo o microfone até vocês para a gente conseguir gravar, tá bom? Posso passar a bola para vocês? Tudo certo? Então, vamos lá. Quem começa? Cleiton? Pode ser o Cleiton? Então, com vocês, o Cleiton Ferreira. Nossa, que apresentação! Oh! Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Então, sou Cleiton Ferreira, Fofão, né? Mais conhecido como Fofão. Aqui o negócio é sério, tem que ser Cleiton Ferreira, né? Então, sou lá de Perus, né? É um bairro da cidade de São Paulo, né? Um bairro periférico, né? Olha o Né aí, ó, ela falou. Que a gente vem estruturando as políticas através de uma perspectiva que a gente acha que funciona para nós, moradores desses bairros afastados, onde política pública é muito escassa, né? E um sistema que nos coloca é um sistema um sistema genocida que o Estado nos prega, né? Limando toda a nossa produção e cobrando através da segurança pública, né? O cara que não tem trabalho, o cara que não tem saúde, o cara que não tem escola. E aí, nessa perspectiva, a gente construiu uma política pública que chama Lei de Fomento Periferia. Acho que alguém já ouviu falar? Não? É uma
uma lei. Essa lei foi escrita de punho social, foi diversos coletivos se juntaram, os coletivos de quebrada se juntaram e organizaram uma lei na perspectiva de fomentar as ações culturais dos nossos territórios, né? Sabendo que a cidade de São Paulo é uma das referências em cultura, né? Porém, não investe nas suas bases. Então, a gente foi obrigado a fazer a lei de fomento à periferia defendendo o óbvio, né? Que não era para a gente fazer. Isso aí os caras tinham que ter noção e fazer a parada acontecer, né? Como uso o negócio aqui? Ai. Opa. Peraí, deixa eu ver se dá certo. Não. Fábio? Técnica? Você virar no computador, ele... Não, então... Mas não foi. Tem que colocar na página do... Aí, ó, o pessoal da produção. Não foi? Aqui precisa Isso. sair explicar? Não, ele não tá funcionando. Não tá andando. Esse aparelhinho. Não, ele estava funcionando aqui, mudou a página. Foi na outra página. Aí, Tente. não foi? Foi? Agora foi. Foi. Aê, gente. Opa. Então, aqui é a minha quebrada, né? Com muito orgulho, lá de Perus, Recanto dos Humildes, onde a população mora lá, dorme, né? E tenta os seus recursos para o centro, né? O único meio de transporte para chegar mais rápido no centro é o trem, né? E aí a gente vai todo mundo enlatado no bagulho, né? Pensando que a gente não pode gerar a periferia não tem como fazer a geração de renda. E aí a gente vem na perspectiva, seguindo uma teoria que a gente fundou lá na periferia, que nenhum acadêmico consegue ter, nenhuma universidade vai ensinar, que é a civirologia. O que é a civirologia? Se você tem, você faz. Se você não tem, você faz do mesmo jeito. Você se vira, mas não deixa de fazer. E foi com essa tecnologia que a gente criou um território, né, baseado nas teorias de um pensador muito importante aí que a gente segue, que hoje estaria completando 93 anos, que é o Milton Santos, né? Que ele traz o quê? Essa tecnologia de, quando você olha a periferia, o que você pensa? Só desgraça, só bagaceira, né? Só coisa ruim, só tem ladrão, só tem bandido, só tem não sei o quê. E ele coloca, vamos parar de pensar nas coisas ruins e ver as nossas capacidades, né? As nossas potencialidades. E, através disso, a gente olhou a periferia e começamos a produzir, né? Aí, nessa perspectiva, porque para uma pessoa morar num bairro assim e cuidar, um pai de família com salário mínimo e cuidar de 3 filhos, isso é muita capacidade, muita potencialidade. Então, espelhado nesse pensamento, a gente escreveu a Lei de Fomento à Periferia, que era o quê? Ela tem um fomento direto na cultura, pautado só para a periferia. Pensando nesse desenvolvimento do bairro, né? A gente se juntou, vendo nos desdobramentos das questões de formação política, né? Que nos anos 80 veio a SEBS, que, né, politizou a quebrada. Nos anos 90 veio os partidos políticos. Nos anos 90, formado pelo hip hop, né? Que o hip hop politizou. Acho que eu sou da geração do hip hop. Hoje não é mais o hip hop. Hoje é os movimentos culturais nas periferias, onde faz ressignificação de espaço, né? Hoje o bar é sarau, é produção política. E a gente usa a ferramenta cultura como forma de enfrentamento político, que é um enfrentamento direto contra o genocídio da nossa população, da nossa juventude preta,
que o Estado vende que ele é o problema. E a gente bate na mesa e fala, não é problema, nós somos a solução do bagulho, né? E inspirado nisso, a gente escreveu essa lei, que é a Lei de Fomento à Periferia. E aqui tem um pensamento, mas depois vocês leem. Que é o quê? A gente juntou as tecnologias de várias periferias da cidade de São Paulo e começamos a construir começamos a estudar as leis de incentivos culturais que existem na cidade. E a gente viu que não tinha lei que chegava na periferia, não fomentava um dinheiro direto, você tinha que disputar, que não tinha uma disputa igualitária, né? E aí a gente se juntou, fizemos um estudo de diversas leis, né? E começamos a escrever. Durante 3 anos a gente fez esse estudo e começamos pautando nas leis de incentivo que já é construída para a cidade. A gente falou, não, vamos fazer uma pensando nas nossas necessidades. E aí foi que a gente escreveu essa lei, que é a Lei de Fomento à Periferia, que traz o que o hip-hop trouxe para nós, né, que é a subjetividade de ser periférico. Antigamente, falar periferia, ninguém fala. Onde você mora? Chegava na Lapa, Pirituba, mas não chegava em Morato. Ninguém queria ser de Morato. Hoje, nego fala, meu, eu sou periferia no bagulho. Essa subjetividade que a gente assume, né, e traz como um símbolo de luta e de resistência, né? A gente bate no peito e fala, meu, eu sou periferia mesmo. E tem gente que não é e quer ser ainda, né, meu? Tá cheio de gente aí, né? Mas só os verdadeiros sabem como que é. E é por isso que a gente vende essa tecnologia aí da civirologia. Então, essa lei ela foi pautada numa discussão, rodamos 3 anos os bairros e discutimos que incentivo que a gente queria, né? Porque a maioria dos incentivos que tem grana, só quem pega é os grupos que têm umas condições melhores, né? O que sobra é só o VAI, é uma lei de valorização e iniciativa cultural, que é pouco dinheiro. E aí a gente falou, aí os coletivos pegavam esse edital, se constituía, mas acabava o dinheiro, acabava o coletivo, né? Então a gente pensou numa política que é permanente, que faça com que o coletivo cresça e não tipo, pegou o edital, o vai 1 ou vai 2. O vai 1, só tinha um vai 1, você sobe e cai no abismo. Depois você vai de novo e vai caindo. E essa lei é para estruturar esses coletivos com mais recursos, né? E manter esses coletivos ativos dentro do bairro, porque só nós sabemos a transformação que os coletivos culturais fazem dentro dos seus territórios, dentro das suas periferias, né? Então, a gente construiu isso pautando nesse estudo. Foi uma luta, não foi fácil. 3 anos atrás de uma gestão que falou que estava por nós, mas não entendeu o que era a Lei de Fomento à Periferia, que era na gestão do Haddad. Nós conseguiu, onde ele ia, nós ia atrás com ele, caçando ele, vamos ter que aprovar essa lei. Essa lei foi aprovada unanimamente pela Câmara, todo mundo votou, e foi escrita pelas próprias mãos dos fazedores de arte, né? Então, isso deu maior potência, né? Que aí a gente formou o Movimento Cultural das Periferias, que aí faz 3 frentes, que é a construção da lei e manter ela, os blocos de ocupação, que é esses espaços de ressignificação que a gente faz. Os blocos de ocupação são espaços públicos que a gente ocupa e transforma em espaços culturais, né? E as casas de cultura dentro das periferias. São 3 frentes que a gente puxa do movimento cultural das periferias, né? E aí a gente pegou essa lei e fomos estudar. A pauta dela é estudada em cima do IDH da população, porque como a gente sabe que o cara é da periferia ou não, né? Então, a gente fez um estudo bem elaborado, aprendemos pra caramba, e aí conseguimos formar essa lei 16496 de 2016, que ela é um modelo pioneira
e que está aberto para você pegar o modelo dela e implantar em qualquer território, porque ela garante esse recurso. A gente carimba uma verba de 300 mil para cada coletivo se manter estruturadamente, né, e fazer o que quiser com o dinheiro, porque cada grupo tem sua necessidade. Aí ela está falando aqui, ela foi construída coletivamente, pensando na questão de dados, né, como a gente constrói, pautada pela renda per capita de cada pessoa. E aqui, ser periférico, a renda é meio salário mínimo que diz que a gente tem, né, para ser essas áreas de desenvolvimento da lei. Opa. Pensando nisso, nós fez um estudo do que é essa cidade, que é a cidade de São Paulo. Aí começamos a estudar diversos mapas para ter base de explicar, tem que ter esse incentivo. Defendendo o óbvio, né? Então, aqui está o mapa da homogeneidade nos bairros periféricos, né? Ali, no espaço preto, é os espaços de classe alta, e a borda é as periferias, onde a gente precisava ter esse investimento. Aqui são os 96 distritos. Fizemos vários estudos de mapas, pensando de como é desigual essa distribuição de renda, como é desigual a distribuição de tudo assim para a população da periferia, né? E onde a gente tem um orçamento da cidade de São Paulo que é 0,6 do orçamento da cidade. É muito pouco investimento na cultura. E sabemos que a cultura dá resultado, né? Então, é 0,6%, olha que tiração, 0,6% é o orçamento cultural da cidade de São Paulo. Desse 0,6%, 70% fica concentrado no centro. 70% desse orçamento para 2 milhões de pessoas. E 30% para 9 milhões de pessoas. Acho que essa conta não bate, né? É muita desigualdade na questão de distribuição. E aí a gente pensou em fazer o quê? Ao contrário. Vamos reverter esse negócio. Aqui está falando sobre os rendimentos médios, né, mensal de cada jovem, né, dividido pelo orçamento. A participação relativa de jovens de 15 a 29 anos de idade no distrito, segunda categoria selecionada de renda per capita. Quanto cada um ganha, assim, né, sobre a questão do centro e a distribuição. A taxa de mortalidade, a gente vê que onde não tem cultura, a violência impera. Então, esse é um enfrentamento direto contra esse extermínio que vem acontecendo dentro da periferia, né? A gente acompanha esse processo de luta mesmo, né, contra essa venda que a mídia faz, que o governo faz, onde o jovem é uma ameaça da sociedade. E a polícia aprende, né, com essas teorias de Lombroso aí, que ser preto você já é criminoso. E a sociedade vende e mantém isso. Então, a gente também fez esses estudos sobre essa questão de quem morre mais, né? Fizemos um estudo também sobre a população na linha da pobreza, né, entre brancos e negros. A gente vê que é na periferia. A população de deslocamento de trabalho, né, quem anda muito tempo para trabalhar no centro. A gente fez o estudo também do índice de mortalidade, quem tem mais perspectiva de vida. A gente viu que a periferia, igual lá na minha quebrada, nós só vivemos até 60 anos lá. Até 54 anos. E o centro tem mais perspectiva de vida pela falta de investimento, né? Nós estamos falando da cultura, mas todas as necessidades básicas faltam na periferia. Aqui a concentração de população negra, a gente vê que a maior parte da periferia é preta, né? Isso vem no contexto histórico. Travou o negócio aqui. Aí. Aqui ele deu um... Aí, vamos ver. Aí, foi.
Aqui é um mapa que mostra onde estão concentrados os equipamentos culturais na cidade de São Paulo. Com esse mapa, a gente tem noção que é muito desigual, é muito louco entender esse processo. Então, cada ponto preto é um espaço cultural. E nas periferias, esses pontos da periferia são bibliotecas. Não tem casa de cultura, não tem, sabe? E aí a gente fica à mercê. Aqui é o rendimento que a secretaria investe na cidade. Então, quanto mais vermelho, é mais dinheiro investido. Então, a gente vê que a concentração desse recurso também é no centro. Isso tudo é só para mostrar o estudo, porque os caras têm que investir na periferia, da desigualdade que tem dentro, e não é só na cidade de São Paulo, mas é em todas as periferias que a gente conhece. Né? Aí aqui mostra o mapa das lutas que o pessoal fez para escrever essa lei. Ali é os pontos de cortiço, mapeando onde tem as áreas vulneráveis, né? Porque a gente pauta que periferia não é só na borda, o centro também tem periferia, tem bolsões de periferia, né? As ocupações, as favelas, os cortiços, são tudo bolsões de periferia. Então, como a gente vai fazer essa distribuição dessa renda nessa perspectiva? Foi aí que a gente criou esses bolsões, né? Aí a gente divide por área. Foi o que eu falei, a gente pegou a cidade de São Paulo e dividimos ela em 4 áreas. E aí foi através do IDH, né? As áreas mais vulneráveis é que tem que ter o maior investimento. Então, 70% do investimento é na área 3, que é essa área aqui. Então, o que era os 70% que investe no centro, nós fez o contrário. Falou, 70% é para a periferia extrema, área 3, onde onde que não chega o investimento. Aí a gente dividiu na área 2, é a periferia mais desenvolvida, né? É os pobres que acham que tem dinheiro, que acham que tem dinheiro. E aí tem a área do centro, mas pensando na questão das áreas vulneráveis do IDH, e essa 4ª área é os bolsões de periferia, que são áreas 3 dentro do centro. Entenderam? O bagulho é muito louco, a lógica do negócio aqui. Então, a área 3 tem 70%, e só investido em quem mora até 3 anos nela. Então, não adianta o malandrão sair do centro e querer desenvolver, porque tem vários, né? Várias pessoas atravessador, que nós chamamos. O cara sai do centro, vai querer desenvolver na periferia. A gente falou, não, é para a periferia mesmo se potencializar e desenvolver o seu trabalho. Então, a gente pensou nessa questão. Então, o cara tem que morar, tem que ser local da região para ele ter esse recurso. A área 2 também, mas aí o cara da área 3 pode desenvolver na área 2. Então, ao contrário, né? Nós vamos para o centro. Que aí tem 23% desse recurso, né? E aí aqui é a área 1, que é de 7%. E dentro dessas de 7% tem os bolsões de periferia, que são área 3. Entenderam? São as áreas 3 dentro do centro, por isso que eles podem estar acessando esse recurso. E aqui foi o movimento, a luta que a gente fez durante 3 anos na construção dessa lei. Difícil pra caramba, né? Escrever uma lei, nunca imaginou escrever uma lei, né? Porque favelado não sabe ler, não sabe escrever. Aí, ó, aqui um poeta, que referência aí, ó. E aí a gente escreveu isso. É uma política que está dando certo. Ela está no seu 4º ano. E o que se desdobrou com essa lei? Os coletivos das periferias pegaram e constituíram seus espaços. Então, a gente está começando a espalhar os quilombos urbanos dentro das nossas periferias, porque os coletivos não tinham dinheiro para fazer. Hoje eles têm dinheiro para manter o espaço deles. Então, o Terça Afro, ou a Liga do Funk, vários coletivos se constituiu e virou referência na periferia, porque é o espaço de desenvolvimento
cultural e político, né? Porque a gente, né, usa a cultura como forma de fazer política. E é isso, né? Depois eu vou passar o vídeo aqui, nós vamos passar logo, né, para vocês entenderem. Eu sou lá da Comunidade Cultural Quilombac, a gente tem 14 anos de atividade lá em Perus. A gente tem um plano de desenvolvimento sustentável local, pensando nas potências e no contexto histórico. Já que vocês estão falando de política e de produção, a gente fez um curso de produção lá, né? Produção cultural, pegando a bolsa do POT, sabe o POT? Programa Operacional Trabalho, onde a Secretaria de Trabalho ensina o cara a cortar cabelo, não desconsiderando os cabeleireiros nem os manicure, mas ele só ensina isso. E aí a gente foi lá e pautar, produção cultural também é trabalho. Aí os caras, mas é? Eu falei, tem um puta mercado onde a gente não consegue acessar. E aí a gente conseguiu essas bolsas para dar para os jovens lá da comunidade. E aí fizemos um ano de produção para eles, para finalizar, fazer a produção. Aí a gente falou, mano, vamos fazer produção. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer logo os empreendimentos. Então, com essa galera, a gente mapeou a cidade, o bairro de Perus e vimos os espaços ansiosos da prefeitura. E aí o curso a finalização foi o quê? Fazer as 2 ocupações. Ocupamos 2 espaços, que está há mais de 3 anos lá ativo. Hoje, esses espaços passou para a pasta da secretaria, que é a Casa de Hip Hop de Perus, né? Uma das referências como forma de politização. A gente decretou uma casa de hip hop, a primeira casa de hip hop da cidade, né? E uma casa de teatro e um cineclube lá, que passou também para a secretaria, como forma de enfrentamento e construído por nós. Hoje a gente está discutindo forma de gestão, porque eu falo, não adianta a prefeitura pegar alguém lá e falar, vai lá coordenar. A gente falou, mano, isso aí nós não aceitamos. A gente vai fazer uma gestão compartilhada. Vocês passam o dinheiro e a gente sabe fazer a parada acontecer. Porque equipamento público dentro dos territórios tem que ser gerido por pessoas do território, porque não adianta, e isso não acontece. O que os caras fazem? Os caras, você trabalhou na minha campanha, você vai coordenar um negócio lá. E aí não tem uma relação com a comunidade, vira um elefante branco equipamento, né? Então, só para finalizar, eu vou passar esse vídeo. Cadê a técnica? Aquela lá que nós combinou, mano. Vou passar a bola para você agora. Só puxar pro lado. Vixe, mano. Aqui, ó, você puxa pro lado aqui, ó. Não, mano. Aquele vídeo lá saiu, né? Saiu? Não, saiu não. Nem sei onde foi parar. Aqui, ó. Aê, aumenta aí o negócio. Tem o som aí, ô DJ? Cadê o DJ? Só um momento que eu vou ver o som. Aí, é a técnica, isso é produção, viu? E dá trabalho, viu? Nós temos que valorizar isso. Você acha que show é só ir lá e cantar? Tem tudo uma outra estrutura, desde montagem de palco, de som, luz e a técnica. É para estar rolando? Então solta o negócio aí. Isso aqui é a comunidade, um pouco do que a gente faz lá no nosso território. A comunidade cultural Quilombac completa 10 anos de muita luta cultural no bairro de Perus. Fazendo 14, aqui o vídeo é velho. Estatísticas, quebrando correntes e plantando sementes em toda intensidade que isto queira dizer. Herdeiros por escolha da não violência de Gandhi, da fibra e coragem de Zumbi e da firmeza permanente dos queixados. Renascemos, fizemos nascer um quilombo na periferia de São Paulo e juntos assistimos, vimos nascer, apoiamos, acolhemos, outras vezes empurramos. Na mesma medida, tudo isso também o fomos por estes. Estes jovens, estes agentes, estes coletivos, movimentos, iniciativas que, como flor de cactos, florescem na antes árida periferia de São Paulo e, quiçá, no terceiro mundo. Uma ativa e dinâmica floresta, um mar de resistentes formam a margem periférica.
e não só as geográficas, econômicas, sociais, também as de gênero, de geração, de raça, de religião, de toda forma de arte, de cultura, aqui tem seu lugar, onde as pessoas são afirmadas livres e instadas a agir responsavelmente, tendo o outro, na sua inteireza circunstancial, como parâmetro e limite. Valores como solidariedade, gentileza, delicadeza, tolerância se tornam regras para um convívio republicano. Tem de tornar-se responsabilidade de cada um, e não do aparato estatal policial. Correntes sendo quebradas, sementes sendo plantadas. A criatividade, a arte e a cultura como ambiente de ressignificação, de ampliação e amplificação do universo imaginário e do repertório de linguagens, empoderando e revelando um sujeito potente, capaz, transformador. E com isso viemos traçando, tramando, penetrando nas fissuras, ocupando e apropriando-nos de ruas, praças, lugares abandonados, incontáveis as correntes quebradas e também as sementes plantadas. Mas no meio dessa frenética efervescência, ao pararmos por uns minutos para dar um longo suspiro dos 10 anos alcançados, satisfeitos, maravilhados, esperançosos, podemos afirmar: um outro viver, um outro olhar, uma outra cidade possível, aqui, no presente. Quando morre um jovem em Higienópolis, é capa de todos os jornais. Quando morre um jovem de Perus, só Perus fica sabendo. E é isso, gente, que a gente faz. Passa a bola aqui pro Sérgio Vaz. Não, pode desligar a tela agora. Pode desligar a tela? Ah, é, confiável. Não, você pode desligar a tela. Vamos desligar. Depois liga. Vocês querem fazer a rodada de pergunta agora, antes de passar para o Sérgio Vaz? Preferem? Tá, bem rápido. Eu só queria saber se o Quilombaque, se ele é reconhecido pelo IFAM como patrimônio cultural. Não é reconhecido, não. A gente é um espaço independente, né? Que a gente mantém as nossas ações através de edital, agora a gente está querendo desvincular dos editais, porque não tem mais edital com essas gestões aí né? O que fazer então, né? Então a gente fundou uma agência de desenvolvimento sustentável local, onde a gente construímos um museu territorial, pensando na relação de memória que tem na nossa região. Então, dentro dali do bairro de Perus, a gente tem um cinturão verde, que é a junção de 3 parques, né? Uma estratégia quilombola. A gente tem, dentro desse cinturão verde, a gente tem diversos patrimônios e memórias que contam o desenvolvimento do Brasil, contando desde a aldeia Guarani, lá do Pico do Jaraguá, né? Que manteve ali e foi escravizada, né? Pelo Afonso Sardinha. No mesmo Pico do Jaraguá tem a casa do Afonso Sardinha, um dos primeiros escravocratas aí que escravizou os indígenas, e também trouxe as primeiras levas de angolano na questão da mineração. Ali foi a região que achou ouro sem cavar. Ó, que pedra preciosa, né? E o Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da cidade, né? Nessa questão desse desenvolvimento. Lá em Perus também a gente tem a primeira fábrica de cimento do Brasil. Foi a fábrica de 1926, onde o cimento lá de Perus foi o que construiu, né, no desenvolvimento. Cimentou o rio Anhangabaú, né? Cimentou o rio Anhangabaú, e aí eles começaram a desenvolver a cidade de São Paulo ali, aí coloca a Santa Casa ali, e aí daquela parte o pessoal mais rico começa a desenvolver
dali da Santa Cecília, sobe para Paulista e desce para os Jardins, né? Nessa perspectiva. E dentro dessa fábrica a gente mantém uma luta histórica, que a gente somos herdeiros, que é a luta dos queixadas, que é a luta dos operários, né? Alguém conhece a luta dos queixadas? A luta dos queixadas foi uma luta inspirada foi uma luta de uma greve dos operários, inspirada na luta de Gandhi, né? E Martin Luther King, através da não violência, que eles fundaram o lema da firmeza permanente, e nós não conhecemos. A greve durou 7 anos. Uma das maiores greves que aconteceu no Brasil, né? E a gente conhece a história de Gandhi, Martin Luther King, e isso foi tudo na mesma época, e ainda foi na época da ditadura, né? De 62 a 69. Falando da ditadura, a gente tem a vala comum lá de Perus, né, que semana passada o nosso não, de vocês aí, presidente de vocês aí. Não é nosso presidente, não. O malucão aí que cortou a verba das análises, né? Lá a vala comum é uma vala comum de 70, e ela foi... O Caco Barcelos está fazendo a pesquisa do livro Rota 66, e ele foi no cemitério, era o cemitério que enterrava indigente, na década de 90. Aí tinha o administrador, ele sabia dessa vala, mas não podia falar, senão ele que ia para a vala, né? E aí, mas o coveiro falou, não, vem aí no domingo, dá uma cachaça pro cara, que o cara vai contar tudo para você. Aí o Caco Barcelos malandrão colou lá, deixou o cara meio chapado. Isso aí ninguém pode saber, gente. Depois vocês cortam aí o negócio. E aí ele chegou, não, tem uma vala comum aqui de 7 metros por 3 de fundura. E aí, em 90, ele faz a reportagem na gestão da Erondina. A Erondina manda abrir essa vala. Tira 1.049 ossadas desse buraco, né? E aí eles estavam procurando os presos políticos, mas só estavam procurando 49 presos políticos. E aí tira essas ossadas, leva para a Unicamp, aí a Unicamp vai analisar. Pega só o formato dessas 49 pessoas, presos políticos importantes do negócio, e começa a analisar. Pega o crânio, mede, não é, joga na caixa. Pega outro crânio, mede, não é, joga na mesma caixa. Os caras misturou todas as ossadas, sabe? Então, tem caixa com 3 fêmur, tem caixa com 2 crânios. Aí, depois, teve uma enchente na Unicamp, misturou mais o negócio. Aí, depois, foi para o cemitério do Araçá e por lá ficou. E, em 2014, a Erondina, sendo deputada federal, ela funda a Comissão da Verdade e funda o Laboratório Forense, né, que a gente vem fazendo essas análises. Já foram analisadas 900 ossadas, acharam 2 presos políticos. Mas o mais importante para nós e essas 1.000 ossadas a mais, de quem é? De quem é? Adivinha de quem é? Era do esquadrão de extermínio daquela época, que sumia com pessoas, né? E você não tinha como correr atrás. Nas análises, a gente vê que a maioria desses corpos foram executados com tiro de cima para baixo. Também teve muita ossada de criança, que é o surto de meningite, que o Estado tentou esconder, jogou lá nessa vala. E agora o Bolsonaro cortou a verba, vai travar as análises, né? Mas para contar esse período histórico também. Então, e aí tem esse espaço de ressignificação que a gente puxa também. Dentro lá do nosso território também tem um assentamento do MST, já que a gente está falando num desenvolvimento sustentável local, a gente tem que falar na alimentação, né? Porque a gente só come veneno e morre de câncer, né? Então, a gente traz também essa pauta do que é a luta, né, da alimentação orgânica. Então, cada frente dessa é um espaço, é uma trilha. Então, a gente faz essas trilhas de conhecimento, né? E aí a gente, pensando no desenvolvimento local, pensando que o nosso bairro ele pode gerar renda numa mercadoria menos degradante, onde, através da memória, né, e das nossas lutas, a gente pode gerar um desenvolvimento de renda. Então, a gente escreveu esse território, ele foi aprovado no plano diretor da cidade em 2014, porém, o presidente, que é do povo, diz, né, o Haddad, não investiu no bagulho. Mas a gente ainda mantém hoje fazendo essas trilhas com essa agência. Então, a gente chama ele de um museu territorial, Tecoa Jupuí. Tecoa Jupuí trazendo a questão indígena,
que é o contrário do que a gente vive hoje, né, do capital. Quanto mais você acumula, mais prestígio você tem. Lá não, quanto mais você dá, mais prestígio você tem. Então, a gente está tentando fazer esse desenvolvimento sustentável local através das nossas memórias, né, porque é muito forte lá a questão de organização de movimentos sociais, e aí a gente vem de um turismo de resistência. O pessoal fala, não, é turismo de favela? Não, turismo de favela não quer mostrar a bagaceira, não quer mostrar as nossas lutas. Então, a gente vem de... E está dando certo nessa perspectiva. Hoje está tendo trilha lá, tem o SESC que faz também, estamos lá com o pessoal do SESC fazendo essas trilhas, e gerando renda para o pessoal local, né? Então, a gente não precisa sair do nosso território para conhecer as cidades turísticas. A gente já é um bairro turístico, né, onde a gente está fazendo essa geração de renda. Então, quem que tiver afim aí, pode dar um salve, que nós vamos lá conhecer a história de Perus, gente. Legal. Firmeza? Passar a bola para você, maluco. Essa lei que você falou foi aprovada na gestão do Haddad? Eu não entendi. Foi aprovada na gestão da Haddad. Ah, tá. E aí, só para complementar, então, só um minutinho. Como é que ficou na troca de gestão? Como é que está com o Bruno Covas? Não está? O bagulho está louco lá. Então, é o seguinte, essa lei ela foi aprovada em 2016, né? E aí já pega uma mudança de gestão em 2017, onde era o Dória, né? E o Dória colocou o secretário André Strome. E aí foi que, a gente teve que ocupar a secretaria, né? Porque ele fez um puta congelamento desse mínimo de recurso que ele tem, o cara ainda congelou 26%, e aí travou todo o sistema cultural da cidade, né? E aí a gente pautou também a questão do orçamento, pedimos, no começo a lei, a gente pediu 14 milhões para ela, conseguimos aprovar 9 na Câmara, e os caras investiram 7, a lei de fomento de periferia. O bagulho é desse jeito, né? Mas ela está ativa, está rolando, mas o desmonte da questão cultural com essa gestão, os caras não investem, porque sabe que a cultura, né, a educação patinou, né? A gente vai para a escola só para aprender a obedecer. Se você é subversivo, os caras te botam para fora. E a cultura não, a cultura te ensina a subverter, né, através da arte. E isso as pessoas têm medo, né? Porque a gente conscientiza através dela e a gente, né, vai para cima, né? É isso. Faz pensar, né? Identidade, isso o governante não gosta. Queria fazer só um contraponto da local aqui a respeito das leis. No Conselho Municipal de Cultura, a gente fez algo semelhante, que é estudar a Lei Municipal de Cultura, e a gente ficou um ano estudando para fazer virar lei, para ser aprovada dentro da Câmara dos Vereadores, entendendo as regras do plano municipal, para validar. E, na verdade, tipo assim, foi desgastante, porque foi num momento de grande corrupção da cidade, então os vereadores se recusavam a dialogar sobre cultura, entendeu? Mas a gente tem, depois disso, a gente conseguiu validar o Fundo Municipal de Cultura, que tem uma verba já dentro dele, que o Conselho de Cultura conseguiu estipular e planejar algo, mas ainda a gente tem a dificuldade, porque o município ele não reconhece nem o Conselho Municipal. Para ele não liberar verba, ele cria amarras, entendeu? Para essa verba não ser usada pela cultura. Então, a gente estudou a lei, que nem vocês fizeram, como que a gente pode criar uma lei local para beneficiar as ações de cultura e tal. E também a nossa luta era por 0,2 no orçamento do município. A gente não alcançou nem a metade disso, entendeu? Mas o município se pensou dessa forma também, de se criar um plano municipal de cultura e fazer validar a lei, para que depois não tivesse como o município recusar em estar atuando. Esse é o defendendo o óbvio, né? E agora a gestão aí acabou até com o Ministério da Cultura, né? Isso nós nem vai discutir, né, gente? Tá difícil, mas a gente é firmeza permanente e a gente sempre está na resistência aí, não vamos desistir do negócio não, né, não?
Não, a gente continua defendendo o óbvio, né? Faz parte do nosso Defendendo ser o óbvio. artista, produtor É cultural. triste, defendendo- mas é o que tem para nós hoje. É isso aí. Sérgio Vaz, vamos lá com você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o Cleito já deu um panorama, como que eu posso dizer, físico. Aí eu vou falar um pouco da alma do bagulho. Bom, eu vim da região do Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Jardim Ângela, que em 1996 foi considerado pela ONU o lugar mais violento do mundo. De uma sexta-feira ao domingo à noite foram assassinadas 52 pessoas nessa região. E eu vinha dos bailes blacks de São Paulo, curti os bailes blacks, estava aquela coisa toda de Marvin Gaye, Betty White, enfim. Mas eu estava começando a ouvir música popular brasileira, assim, me interessar pela música popular brasileira, que era uma música que trazia um pouco do que eu queria ouvir sobre resistência, sobre a luta contra alguma coisa. E aí meus amigos ficávamos no bar, tocando violão, cantando Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, e falando em mudar o mundo. E ficamos ali anos e anos, sem mudar de lugar, né? Imagine quem mudar o mundo, né? A gente sempre filosofando e contando os mortos, né? Contando os mortos e sempre dizendo. Aí, quando eu fui conhecer o bairro do Bexiga, que era um bairro boêmio nos anos 70, 80, e vi aquele monte de luzes, falei, nossa, caralho, mano, olha. Os caras estavam fumando maconha na rua, eu não acreditei, cara. Né? Porque, para mim, o outro mundo já era a rua de baixo, né? Na minha época, essa treta de time, de futebol, de baile, na outra rua já era um outro mundo, era uma outra coisa. E aí eu olhei lá, tinha cinema e tal, foi a única vez que eu me senti pobre, realmente pobre, de não ter as coisas. Foi quando eu vi a livraria Arte para o Brasil, o Cineclube, e foi aí que me deu um start. Falei, mano, a gente precisa fazer os bagulhos na nossa área, na nossa quebrada, do nosso jeito. Foi aí que foi pensado já a Cooperifa em 2001, por mim, pelo Marco Pezão, porque na minha época, todo mundo sabe que na periferia o que tem mais é bar e igreja, e eu sou mais do bar do que da igreja. Nada contra a religião de ninguém, mas... né? E esse bar já era o bar do meu pai, quer dizer, gente, parece o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, quando o cara dá a volta ao mundo, encontra o tesouro do seu lado. Então, e a gente começou a fazer o sarau para reunir as pessoas do bairro. A gente também não tinha noção do que estava fazendo. A gente só estava fazendo porque necessitava fazer. E você disse no começo, a gente queria mudar do bairro. Agora a gente está mudando o bairro, né? As pessoas mentiam que moravam lá para conseguir emprego. Hoje, como você fala, ela bate no peito. Eu moro onde tem o sarau da Cooperifa. E o sarau da Cooperifa foi construído a muitas mãos, né? Muitas cabeças, muita gente que... E a gente não tinha noção do que era interferir na paisagem do bairro, porque a gente estava interferindo. A gente só era paisagem, né? Era como se fosse uma paisagem de Basquiat, de um autor que estivesse escrevendo sobre a periferia, e a gente não se movimentava ali, porque a gente também não acreditava no potencial, não acreditava na periferia, porque tudo que a gente tinha era referência de fora da periferia. Tudo que a gente tinha. Eu comecei a ler os clássicos, ditos clássicos, né? Que é Dante Alighieri, Don Quixote, Clarice Lispector, todos bons. Até ler Carolina Maria de Jesus, né? Aí, quando eu leio Carolina Maria, Quarto Despejo, aí eu chapo na ideia, falo, caraca, mano, que bagulho louco, né? E aí começa a mudar a minha literatura e começa a mudar a minha percepção de periferia também. Porque eu também era um cara que saía da periferia para curtir cultura também. Não que eu não gostasse, porque eu sempre fui da várzea e tal, mas eu não concordava com a violência, mas eu também não fazia nada. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, começa a pintar o sarau, a minha irmã tinha um grupo de teatro na época e falou, eu vou fazer um teatro antes do sarau. Aí eu falei, mas firmeza, o que é? É uma peça simples, 20, 30 minutos e tal. E aí, quando... A gente mora perto do cemitério São Luís. Talvez a maior quantidade de chumbo debaixo da terra seja esse cemitério, onde a maioria dos jovens
da periferia que são assassinados são enterrados. Muita gente não quer ser enterrado ali. Tem uma história sinistra aquele cemitério, mas, enfim. A gente mora muito perto. E aí um cara chegou para mim, um senhor, e falou, Sérgio, o que vai ter aí antes do sarau? Eu falei, vai ter o teatro. Ele disse, o teatro? Eu falei, é o teatro, mas o teatro vai estar aqui? E eu falei, como assim o teatro, né? Aí ele falou, o teatro. Eu falei, acho que sim, né, cara? Não entendi direito. Ele foi pegar a esposa dele, só que, enquanto ele assistia a peça, eu fiquei filmando ele de longe. Ele, a esposa dele. Ele tomando rabo de gala, a esposa um refrigerante e tal. E a mulher ria assim, sabe? E ele ria meio contido. E depois, no final, eu tinha esquecido dele, ele me procurou e falou, Sérgio, muito obrigado, cara. Eu falei, por quê? Eu falei, poderia ter morrido sem nunca ter visto teatro. E aí que eu me toquei. O nosso trabalho aqui na Cooperifa é impedir que as pessoas vão para o cemitério São Luís sem nunca ter visto teatro, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter ido ao cinema, sem nunca ter feito cultura. Então, a gente começou a perceber que a cultura já estava interferindo na paisagem da comunidade, que foi muito mais a nossa atitude de fazer do que propriamente ficar reclamando também porque não tinha. Não é? O Paulo Freire fala denunciar e anunciar, né? A gente também precisa anunciar as nossas corridas. Denunciar e anunciar. Então, a gente começou a anunciar na quebrada. E aí, já metemos cinema na laje. Metemos cinema em cima, nunca passamos um filme de Hollywood. Sempre, você falou do Milton Santos, passamos da globalização do Milton Santos, passamos Eu Não Sou Seu Negro, do Baldwin. Passamos todos os filmes subversivos que possa ter dentro da comunidade. Pessoa com 60 anos nunca tinha ido ao cinema. Foi a primeira vez ali em cima de uma laje. E eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo eu passei teorizando sobre isso? Quanto desperdício de material humano. Então, a gente começou a sonhar com as mãos, né? Partir para fazer aquilo que a gente acreditava. E isso foi interferindo muito, muito forte. Agora, nós fizemos um projeto chamado Várzea Poética. Nós estamos patrocinando 10 times de várzea da quebrada. 10 times. E eles têm que levar a família, cada time leva uma semana a família no sarau. Eles têm que pagar vendo poesia. E aí a gente descobriu que os times começaram a trocar ideia. Entendeu? Começaram a dar uma ideia um no outro. Ô, mano, pá, não sei o quê, pá. E nós começamos a fazer um festival, dar o troféu, levar o samba, levar o brinquedo para as crianças, certo? Trocar ideia, porque quem é da periferia sabe, tem que mediar conflito também. Não é só fazer o evento, né? Por isso que, às vezes, muita ONG que vai lá querendo ajudar não consegue ajudar porque não entende o que está acontecendo. Então, também tem que falar com as pessoas certas, né? Tem que trocar uma ideia. E esses dias, nós fizemos um sarau numa comunidade muito forte, onde o tráfico é muito forte. Aí levamos os brinquedos, fizemos uma distribuição de livros infantis, levamos os sambas e demos o troféu. Aí falamos, cara, só que é o seguinte, as crianças vão vir para cá, vocês vão ter que praticar suas atividades em outro lugar. Pode ser? Pode ser. Então, eles foram praticar em outro lugar, que é a obrigação deles também, né? A gente também não tem que ficar... A gente também está trabalhando em prol da comunidade. Nessa semana, nós fomos lá no campo, estava tendo um festival. Por conta deles, eles estavam fazendo a mesma coisa. Que legal, né? Criar essa autonomia. Os próprios caras já estavam fazendo um festival diferente, com os brinquedos, com o samba, e já pedindo para a rapaziada, você está entendendo? Fazer a cabeça num outro lugar. Quer dizer, interferir no território também é pensar no território, né? Na ideia. Eu trabalho com a ideia. A Cooperifa é a ideia. A molecada sai de lá, quer voltar à faculdade, faz faculdade, vai para o mestrado. O moleque sai de lá, ele quer fazer rap, quer fazer livro. A gente trabalha com a ideia. A gente não tem nem sede, que é o bar do Zé Batidão. Mas é lá onde que o bicho pega. E a gente começou a entender o território a partir que as pessoas começaram a entender. Aí os professores começaram a frequentar o sarau da Cooperifa. E a gente falou, bom, então é preciso também a gente ir para as escolas. Quem é que vai ler o que a gente escreve? Sobre quem a gente escreve? Se a gente não conhece as pessoas, para quem a gente escreve? Será que é a Rede Globo que vai dizer para o meu bairro quem sou eu? Não é isso? Aquele cara ali eu vi no programa, ele é poeta, não é esse. Não é ele que tem que fazer. Não é a Rede Globo, o papel da Rede Globo não é esse. É enganar os idiotas, certo? Esse é o papel dela.
E aí eu não queria que ninguém fosse enganado com o meu nome, certo? E aí nós fomos para a escola interferir dentro da educação, fazer saraus, tal, explicar o que é racismo, o que é homofobia, o que é feminicídio, enfim, todas essas coisas que estão na pauta hoje. E, acima de tudo, falar de literatura e falar de livro, que é a minha área, né? Então, falar disso, ouvir a juventude, E isso foi se espalhando. A gente foi indo para a escola. O ano passado, nós fizemos 32 escolas, 32. Eu vim agora de Porto Alegre, nós fizemos no Morro da Cruz, que é lá em Porto Alegre, lá em cima, no Morro da Cruz, foi uma poeta pernambucana, a Luna Vitrolina, e ela falou, nossa, mas o pessoal está dominado aqui, os professores tudo com roupa da Marielle, com broche da Angela Davis, sabe? A ideia chegou. Acabei de falar para ele que tem 15 dias eu fui lá na rádio do KGB, lá no Jardim Peri, que é uma favela na Brasilândia. Dentro da favela estão Cine Escadão, estão passando filme, e em cima dessa casa eles têm um espaço onde faz sarau. Então, a gente começou a interferir dentro da educação através da ideia, território, ocupar o nosso território. Isso quer dizer o quê? Que a nossa poesia foi para a lousa. Porque o professor falou assim, essa ferramenta faz com que eu me aproxime do aluno. Da hora, Carlos Drummond, da hora, Fernando Pessoa, não é isso? Da hora, Clarice Lispector, ó, firmeza, né? Mas a gente quer um pouco de Carolina, não é isso? Quer um pouco de Conceição Evaristo, quer um pouco de Mano Brown, quer um pouco de Ferrez, quer um pouco de tudo que está acontecendo aí. Então, foi uma ferramenta. Isso que é muito louco. A gente dominou um território que era dominado pelo sistema. Porque se essa pessoa, mesmo estando nesse negócio que eles mandam para a gente, ralo e fraco, que é a escola, que é o sistema de saúde, que é o sistema de cultura que não tem, nós tivemos que partir para cima e fazer, como o Cleiton mostrou aí. É nosso bagulho também. Nós dominamos o território. De alguma forma, o sistema também, nós acabamos roendo o sistema por dentro. Porque não era para a molecada saber quem é Carolina de Jesus, Malcolm X, não é? A molecada hoje sabe quem é Steve Biko, Angela Davis, não é isso? Sabe de cor e salteado quem são os poetas da sua quebrada que representam. Hoje você chega numa escola, a menina quer recitar Mel Duarte. Você pega lá, a menina, molecada hoje, para namorar, vai sofrer para caramba, vai ter que saber chegar. Porque essa molecada já está empoderada e ela está lá dentro da escola. Então, quando eu vejo muita gente falando assim, porque o pobre de direita, porque o que isso é mentira. Na periferia nunca se leu tanto na vida. E as editoras estão falindo, as livrarias estão falindo. Por quê? Porque não tiveram a moral de ir no nosso território. Não deram moral para a gente colocar o nosso livro no território deles. Não é isso? Tudo que está acontecendo nesse Brasil aí, quem vai resistir? Os de sempre. Não é? Quem vai resistir? Quem sempre existiu. Quem é que está na rua? Os índios, os pretos, os professores. As mulheres negras, quem está na rua? Os de sempre. Não é? Então, eu acho que essa parte, eu fico muito feliz de falar, de ter inferido na paisagem, nesse território, que é o das ideias. De você pegar um jovem que falou, por causa da poesia, eu voltei a estudar, agora estou na faculdade. Dentro da escola, o professor fala, olha, obrigado a vocês da Cooperifa e outros saraus e outras pessoas que estão indo. Você ir no campo de várzea, você interferir dentro da logística dos caras, de organizar para não ter treta, para todo mundo se conversar. Você poder levar o cinema em cima da laje. No final do ano, a gente faz a mostra cultural, que é quando a gente consegue o patrocínio pela Lei Rouanet. Esse ano, nós conseguimos 300 e poucos mil reais. Fizemos uma mostra cultural com 68 eventos, desde música, dança, teatro, debate. Usamos escolas, céus, praças. Pagamos as pessoas que trabalharam, pagamos as pessoas que palestraram, que cantaram, tudo. Por quê? Porque eu acho que território também é ideia. Eu vejo muita gente, às vezes, falar, eu montei uma ONG aqui, mas a molecada não vem, a gente quer ajudar. Mano, eu nunca montei nada para ajudar ninguém. Tudo que eu faço é para ser ajudado, certo? Porque eu acho que quando alguém vem de fora e diz, vim ajudar aqui, é um negócio até pejorativo, se é que vocês me entendem. Pega dinheiro do governo para falar que está com dó de nós e ensinar a tocar em lata de tinta, né?
Não é? Então, eu acho que é bacana essa ideia que está acontecendo hoje. A própria lei de fomento, ela foi discutida no plano das ideias. Não é isso? Teve vários e vários e vários debates. Então, hoje, eu acho que a periferia, quando eu digo a periferia, eu quero dizer a nossa cultura periférica, a cultura negra, tudo que envolve nós, os sofredores, ela hoje ela está em condições de bater de frente com qualquer um. Quando você pega a Djamila Ribeiro, a Joyce Bert, já discutindo no outro plano, o Diego Belchel agora estava em Stanford, em Harvard, não sei o quê, nós estamos prontos para a missão também, não é isso? Eu nem consigo entender como é que esse governo chegou. Então, não foi culpa nossa. Porque o nosso território está ocupado de ideias. Tem não sei quantos saraus, não sei quantas posses, não sei quantos slams. Está acontecendo aonde, Lezé? Na periferia, na favela. Então, as pessoas ocuparam esse território que é dele, que é a favela, que é a periferia, com ideias. Acima de tudo. Continuamos cobrando o poder público, porque é a função do Estado gerar cultura, não é favor nenhum. E estar cobrando do Estado não é a mesma coisa de cobrar do político, porque muitas vezes o político ele quer ganhar em cima disso, quer se promover em cima disso. Então, isso é muito importante, esse momento que a gente está vivendo. E ele parte desse território que foi dominado pela periferia. E começou isso com o hip-hop. O grito, um dos primeiros gritos foi o hip-hop, começou. Sou da periferia, e daí? Sou negro, e daí? O que está pegando? Sou 100% negro, 100% favela, e aí? Está pegando o quê? Não está pegando nada, é bom que não pegue mesmo. Não é isso? Porque a gente também cansou de ficar. Eu não tenho mais lágrima para chorar, não aguento mais chorar. Né? Então, a gente tem que partir para o revide. E revide, para mim, é fazer. É fazer, mano. Fazer do nosso jeito. Quando tem dinheiro, faz. Quando o dinheiro não faz. Esses dias os caras fizeram uma festa lá no... outro tipo de cobrança, né? Os caras do movimento fizeram uma festa e pediram para um comerciante lá, falou, para mandar uma ajuda para as crianças. O cara mandou um saquinho de bala. Os caras falaram, devolve a bala para ele. Fica com a sua bala aí. Aí o cara entendeu o recado, mandou não sei o quê, mandou não sei o quê, mandou não sei o quê. Porque nós estamos todos juntos, o território é isso. O território é discutir essas coisas. Porque eu acho que o Cleito, eu e outras pessoas, talvez através da cultura, as pessoas acham que a gente é o máximo. Mas eu acho que é porque nós somos artistas, destaca mais. Mas tem gente brigando ali com a polícia na favela. Tem gente lutando ali por causa do asfalto, que não tem saneamento básico. Tem gente lutando para tirar o lixo da favela. São pessoas muito mais importantes. Mas é que o artista geralmente tem essa dimensão. E importância é diferente de fama. Né? Tem pessoas que são assassinadas porque batem de frente com a polícia. Todo mundo sabe disso. Né? Tem pessoas que são perseguidas porque... E são muito mais importantes do que nós. Eu acho que nós estamos na área da cultura. E esse território, ele é o máximo porque tem várias frentes. Tem professor que está segurando a porta para o bandido não entrar. Professor da escola pública. Está dando aula lá, está tomando tapa na cara de moleque marmanjo, que entra na escola com revólver na cinta. Também é sem vergonhice. Não é isso? Tem uns caras que estão assaltando 5 horas da manhã, as tiazinhas que vai trabalhar. Também nós temos que... É território. Não é? Alguém tem que conversar. Alguém tem que chamar a atenção do que está acontecendo. E tudo isso quem faz? Tudo isso somos nós, porque... Como ele disse aqui no plano de cultura, quando você chega na sua quebrada, a sua quebrada é seu país, mano. Depende de quem, tem um prefeito lá, não é? Não é? Dependendo do lugar, tem um prefeito ali, daí depois tem um secretário de alguma coisa. Cada um a sua forma. Tem um cara que promove o funk, tem um cara que promove o samba. É uma conjuntura, não é isso? O que acontece macro, acontece micro também. Nós não temos bolsominions na quebrada? Tem. E, não é? Alguns estão batendo até. Eu nem concordo com isso, você entendeu? Então, acho que é isso. O território, para mim, é isso. O território, para mim, é ideia. Eu acho que essa ideia se espalhou por todo o Brasil, slams, saraus, que deram um gás também no hip-hop. Não é, Lezércio? Deram um gás também, porque acho que criou um núcleo de pensamento. Juntou-se tudo já a essas pessoas maravilhosas. Hoje, esse empoderamento feminino também está ajudando muito a gente também, nos ensinando coisas muito profundas, ao qual a gente tem que aprender. Eu, cada dia, tenho uma coisa menos machista, e circular
Na periferia, menos machista também, é demarcar território também. A gente já percebe os caras discutindo homofobia dentro da quebrada, a própria malandragem. A escola de samba, lá que tem lá do Unidos do Morro, não permite nenhum tipo, já estão discutindo esse tipo de coisa. Esse é o seu território. É o que eu digo sempre, a gente mora ali, tem que mudar ali, não é mudar dali. Não é? Eu acho que deve ser da hora morar na Suécia, eu acho que deve ser louco. Mas quando vocês olham com 80 anos, olham para trás e falam, caralho, não aconteceu nada na minha vida, não é? E nós é risco total, eu também gosto desse risco. Eu curto esse barato. Eu sou viciado nessa adrenalina do perigo. Não vai para grupo, não. Tem gente que fala assim, a polícia está lá em cima. Tem gente que corre, tem gente que vai só para... Só para o cara enquadrar. O cara entendeu? Não é? Essa molecada é muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais ácida. A minha geração é a geração do El Chan, não é? Minha geração perdeu muito... A minha geração, né? Perdeu muito tempo. Essa geração é mais rápida. Então, o território, para mim, é quando você chega no lugar e você sente a ideia. Qual que é do bairro. Mas está ligado, cada bairro tem um linguajar, mano. Está ligado disso. Quer dizer, como se fosse outro país. Tem gíria que cabe aqui, tem gíria que não cabe ali. Isso é respeitar o território de outras pessoas. Quando você chega na quebrada do outro cara assim, alguém olha assim, pergunta alguma coisa para você, você fala, nem sei, irmão, deixa os caras se manifestar aí. Eu fui jogar bola uma vez, há muitos anos atrás, lá na Pedreira, um cara entrou de moto e começou a fazer um rolê dentro do campo. E há muitos anos atrás tinha um cara chamado Barriga, ele é até falecido, malandro pra caramba, ladrão pra caramba. E eu encostei do lado dele, achando que estava cheio de pose, falei para ele, ei, Barriga, qual é que é desse cara aí, mano? Falei, vai lá, Barriga, cobra essa aí, né? Ele olhou para mim e falou assim, você viu alguém daqui da quebrada dele falando alguma coisa? Eu falei, não, então fica na sua, irmão. A hora que ele cansar aqui, ele guarda a moto dele. Foi uma lição, não foi? O que ele quis dizer assim, aqui é o território dos caras, irmão. Se alguém tem que falar alguma coisa, é quem mora aqui. Não é isso? Então, isso para mim, para mim, território é entender o que acontece em cada lugar. Quando você vai lá no Jardim Peri, tem um outro tipo de malandragem, corre por um outro jeito. O sarau da Coperife é diferente do sarau do Elo da Corrente, que é diferente da Brasilândia, da Brasa, que é diferente do sarau do Binho, que é diferente do Islã das Minas, é diferente do Islã das Minas Preta, não é? Cada um no seu rolê, meu irmão. Isso é território. E andar nesse território é para poucos, certo? Podem cooptar, podem usar a roupa igual, mas não é. Não é? Quando você anda pela quebrada, você sabe. Quem é de quebrada sabe. Quando o bagulho está estralando, quando o chicote está estralando, sabe, sente. O corpo fala, não é? A rua também fala. Isso é território, isso é dominar o território, né? Eu acho que eu me estendi, mas é dentro disso que eu queria dar essa ideia. Oi. Som. Oi, meu nome é Bruna. Acho que em 2014 ou 2015, eu tive a oportunidade de ouvir o Sérgio no teatro, na Feira do Livro. E foi super legal, porque foi um período que eu tinha acabado de sair do ensino médio, assim, e eu lembro dele falando aquele relato da FEBEM sobre os meninos não gostarem de poesia até ele declamar Racionais. E foi importante descobrir que teria outros mundos a se explorar, né? Ainda mais quando a gente sai assim do ensino médio, sempre escola pública, morando em periferia, era tudo muito limitado, né? Aquele ali era o meu espaço, eu queria explorar, era o momento de explorar. E aí, no ano seguinte, eu fui fazer produção cultural no Rio, na UF, que é uma das universidades que foram apontadas para ter os 30% de cortes, né? Sabendo que tantas outras universidades vão ter esses cortes, mas a UF foi marcada lá, né, junto com a de Brasília e com a UFBA. E eu tive aula de literatura na faculdade. E eu falei, bom, vamos lá, vamos estudar tudo isso que eles estão estudando. Aí já fui meio chatinho assim para a aula, e minha professora me vira e vem falar de literatura marginal. Eu falei, meu Deus, mas isso daí é minha realidade, né? O que ela está me ensinando? E aí eu lia coisas que eu já tinha vivido. E ela foi falar de quando ela foi na Cooperifa, tal, que foi super importante, foi um momento único na vida dela, e veio ensinar isso para quem vive, né? E foi um momento que eu descobri
sobre o que o Milton Santos tanto falava, o potencial do território. Tudo aquilo que tem no território ele é cabível de gerar alguma coisa, seja simbólica, econômica, enfim, cidadã. E eu descobri que as pessoas querem tanto ser de periferia porque a periferia tem potencial. A única questão é que esse potencial ele não é tão potencializado por motivos óbvios. A gente sabe que, se ele é potencializado, as pessoas vão conseguir explorar outras coisas lá dentro, a periferia não vai ser tão marginalizada mais. Quando você dá acesso à cultura, você não está dando só acesso à cultura, você está dando acesso à cultura, à educação e ao direito de ter direitos. Então, são coisas assim absurdas que eu vi quando eu estava dentro do mundo acadêmico, mas são coisas que eu vivia. E aí eu entendi, cara, todo mundo que está lá já hoje não precisou estar aqui na faculdade, eles já estão fazendo isso. Isso que vocês estão me ensinando já é feito. Quando eu voltei para cá, eu falei com o Lezério, ele tem feito tantas coisas, e ele não estava lá na faculdade que eu estava fazendo. Então, é absurdo. Assim. Aí vem aquela questão de retorno. Né? Pô, se eu fui lá fazer, eu tenho que trazer de novo para a população, para a sociedade, tudo aquilo que eu aprendi. Enfim. Mas entender território, para mim, foi isso. É entender a questão do potencial e de potencializar ainda mais esse potencial. Então, é com dinheiro ou sem, é conseguindo ou não conseguindo fazer, mas assim a gente já aprende. A viver o território é a própria escola, é aquilo que a gente já tem. Né? O resto, a gente deixa os outros tentarem ensinar a gente. Eu acho que é da hora, quando você faz um evento na quebrada e vê a quebrada sorrindo, meu. Não tem preço que pague isso. Sabe? A gente já levou várias pessoas lá para a Coperi, fazer eventos, crioulo, todo mundo que você possa imaginar. Mas é da hora você ficar de longe, mano, e ter um dia de paz. E saber que você é uma das pessoas que ajudou a criar esse dia de paz. Você não tem noção da felicidade que é. Quando eu falo da periferia, parece um país. Você está me entendendo? Para mim. E periferia não é só um lugar, é um sentimento. Eu fui no mercado esses dias, estava eu e minha esposa, subimos assim, uma rampa. Aí o moleque entregando papel assim, ele abriu um sorriso. Aí eu falei para minha esposa, esse é vendedora. Já meteu um sorriso que é para a gente não dispensar o papel dele. Aí eu peguei o papel dele e falei assim, obrigado, poeta. Falei, você me conhece, moleque? Você já foi na minha escola. Mais alguém? Todo mundo em silêncio. Eu vou perguntar, então. Ah, você vai? Não. Então vai. Eu estava dando uma pesquisada, né, em coisas que você já fez. E aí eu não sabia se era mentira da internet ou se é verdade que você fez isso. O tal do joelhaço. A gente fez uns anos, aí as mulheres resolveram não fazer mais. As mulheres resolveram não fazer mais. A ideia do ajoelhaço era no Dia do Internacional das Mulheres, os homens se ajoelhavam e pediam perdão às mulheres. Uhum. Aí as meninas, umas achavam que era chacota, outras acharam que não era. E não, eu fiquei pensando, caraca, como é que ele conseguiu convencer os homens a ajoelharem? Peraí. Mas foi ano após anos também. E nós descobrimos que tinha mulher que não queria que o marido se ajoelhasse. É que eu acho que soa um pouco uma chacota mesmo, né? Você não sabe se esse perdão ele é verdadeiro, mas é tão simbólico conquistar, tipo, muitos caras para uma atitude, né, de redenção, assim, sei lá. Fiquei cafifada com isso. Não, tudo bem. É interessante. Tem uma experiência também a respeito desse lance de território, né? A diferença quando você vai dialogar das questões das mulheres no território. Lá na comunidade do Simeone, tipo, várias meninas tipo, querem ir lá desenvolver projetos com a gente, mas às vezes não compreendem como é complexo. Para se fazer um projeto para conversar com mulheres a respeito da violência que ela sofre, do cotidiano dela, a gente faz atividades. Faz grupo de costura, faz grupos de mil coisas, menos de falar, de tocar em algum assunto. Porque é uma forma que se tem no território de abordar esses temas. Porque se a gente abordar esse tema diretamente, a gente vai abrir uma roda de conversa para falar tal assunto. Não rola. E a gente corre risco, de repente, de alguma comentar com alguém e tal. Então, no território tem que ter essa expertise, né? Tipo, lá a gente tem até exemplo de peças de teatro
que a galera, a gente tem uma peça de teatro e tal, a gente quer passar na sua comunidade. E isso gerou problema, entendeu? Então, porque eu acho que, às vezes, por isso que a galera da perifa produzindo cultura, ela sabe chegar, ela sabe oferecer. Porque alguém de fora, às vezes, pode se colocar em risco, né? E eu acho que a gente tem que também não ter medo, de repente, de barrar uma atividade, ou de repente, vamos articular para que isso aconteça, porque aqui no bairro não dá para conversar desse assunto dessa forma. Entendeu? E aí, de outra forma, já dá. A gente já percebeu lá que as nossas oficinas de corte de costura, as mulheres conseguiram abordar todos os temas, falar de saúde, falar de violência doméstica, tá ligado? De falar de bem-estar, falar de coisas delicadas que acontecem, desde a situação dos manos do crime, que quando a mulher erra, a forma deles lidar, a gente questionar isso e ajudar elas a argumentar para que não ocorra violência, mas de forma estratégica. Isso também eu acho que de acordo com o território. Acho que é saudável você, se tiver no território, fazer esse meio de campo também para que as pessoas não ajam errada, né? Que eu acho que foi o que o Sérgio falou, né? A realidade do território é a realidade do território, né? E alguém de fora chegando ali, se não tiver se propor ao diálogo, a fazer junto, a entender que troca está fazendo ali, não faz sentido, né? Para ninguém. Até uma questão do machismo que você está falando, porque essa ideia de a gente discutir é da hora, mas tem lugar, mano, que se você dá um abraço na mina de um cara, assim, você está entendendo? Não é uma coisa assim tão simples. Uma coisa é discutir as coisas na internet. E outras coisas é você discutir na boca da favela, você entendeu? Tem coisas que é muito louco. Já aconteceu comigo de uma mina querer tirar foto, assim, vamos tirar foto e tal. O marido chegar e se fecha e tal, que não sei o quê. É uma história... Tem que saber também chegar nesse assunto. A gente precisa melhorar mais e mais ainda, mas acontece muito isso aí. Eu sou da época do baile, que se a menina falasse que não ia dançar com o cara falasse, se dançar com outro cara, você está ferrado. Quebrada é embaçado, você está ligado, né? Então, é uma questão também de discutir isso na quebrada, com a malandragem também, porque tem uns caras que é embaçado, viu? Só complementar uma coisinha antes. Lembra que quando a gente falou de território, quem estava aqui a semana passada, a gente falou que o território tem regras próprias, né? Então, é isso que é importante observar também, como que aquelas pessoas se organizam. Existe uma organização que é daquele território, né? E, muitas vezes, algumas regras são rígidas, né? E a gente não pode atravessar. Nós fizemos um sarau na favela da Rocinha. A favela da Rocinha é ADA. Era Comando Vermelho. E aí, depois, virou ADA. Aí nós fomos no Vidigal. Quando nós chegamos na Rocinha, nós falamos, o cara falou assim, é nós. Eu falei, é nós não. Aqui não é nós. Aí o cara falou, aqui é... Esqueci o que ele falou. Mas não é nós. Certo? Passou um tempo, a favela tinha virado a bandeira. Aí o cara falou a palavra, não, agora é nós. Entendeu como é louco? Pode custar a vida de uma pessoa, uma ideia? Circular na rua é embaçado. Nós pode ser muita gente. Nós pode ser muita gente. Eu fico pensando muito sobre isso, porque eu vejo... Isso que vocês já comentaram um pouco também, né? Que alguns coletivos, eles chegam, tipo, os colonizadores. Vamos levar cultura para a quebrada. Gente, não, peraí. Tem cultura para caramba na quebrada, já está acontecendo e tal. E aí a gente, enquanto coletivo, que, enfim, que está dando esse corre de fomentar mesmo, né? De construir na rua, de usar outra linguagem para a educação, para a formação. Como é que a gente chega em todos esses territórios sem essa onda de colonizador, sabe? Sem essa coisa de eu estou levando a salvação para a periferia, porque não é isso que a gente está fazendo. E como é que... É por isso que eu acho que a gente prega tanto, pelo menos no nosso coletivo, a gestão horizontal, sabe? Porque não é a gente que vai chegar lá e a gente que vai fazer. A gente vai chegar lá e vai conversar e vamos colocar eles para fazer também o que eles têm vontade de fazer, não só o que a gente projetou de fazer lá, assim, sabe? Tenho muito medo que a gente soe colonizador, assim, sabe? Tenho esse medo, assim, tanto na maneira como a gente se coloca, como na maneira como a gente chega lá, assim, né? No final das contas. Sobre isso, tem uma experiência engraçada aqui em Ribeirão, lá na comunidade Barracão. Quando a gente assumiu a diretoria da comunidade,
ela chamava Instituto Micael Humano Ser. Tipo assim, era um instituto que era ligado a uma galera da Waldorf e tal, que ficaram num barracão que era coordenado por uma freira, que fez um corre, mano, excepcional na comunidade, empoderando, qualificando. E foi muito sério o trampo dela, só que ela faleceu e passou para 2 mulheres que era da Waldorf. E chamava Barracão o pico. Aí passou a chamar Instituto Micael Humano Ser. E não dialogava com a comunidade. Aí, quando a gente passou a fazer a gestão, foi uma galera nova que foi, hoje eu sou presidente lá. O que a gente fez? A gente meteu um som na avenida, tá ligado? Colocou o som na avenida, colocou forró, a gente fez em junho do ano retrasado, ou passado. E a gente comunicou com a comunidade o seguinte, falou, pessoal, a gente é um pessoal novo que está aqui, eu sou do bairro, eu sou crescido aqui, meu primeiro trabalho foi aqui, a gente está à frente do barracão, mas a gente quer te chamar para nos ajudar a dar o nome que ele merece. Entendeu? Porque esse espaço a gente acredita que é da comunidade, e a gente é colaborador da comunidade até quando a comunidade tomar conta e a gente sai fora. Mas a gente quer você aqui. E a gente serviu, foi muito louco, porque quando a gente queria falar com os adultos, a gente colocou o quentão com álcool na rua do lado do som e o feijão, e o caldo de feijão. Exatamente porque a gente queria conversar com os adultos, e aí eles iam até lá pegar o quentão, a gente falou, vem cá, tá rolando isso, blá, blá, blá. E a gente fez uma pesquisa para renomear o espaço. E agora lá a gente voltou o nome Barracão do Simeone, tá ligado? A gente aboliu e a gente também perguntou para a comunidade o que ela achava interessante acontecer ali, que já tinha acontecido, que de repente poderia voltar, entendeu? Se tinha alguma liderança comunitária que de repente queria fazer parte dessa nova gestão, da nova diretoria. E aí foram surgindo pessoas e experiências que estão nos ajudando, entendeu? E aí a gente aprendeu muito com isso e tem dado certo. A gente fez um esquema muito bom, porque antes era cansativo, mano, a gente não tem ainda um respaldo, um edital, a gente regulamentou toda a documentação da diretoria e a gente estipulou um tempo para parcerias. Tipo assim, todo mundo que vai desenvolver qualquer coisa lá nos ajuda durante 3 meses, porque depois ela pode ir embora, entendeu? Senão fica aquela encheção de saco, pô, tem que ir lá de novo, tem que ir lá de novo. Então, tudo que acontece lá é pontual e vem a partir da demanda da comunidade. A gente faz uma pesquisa, beleza, a gente precisa disso, disso e disso. Aí, de repente, vem alguns grupos e oferecem alguma coisa, a gente fala, pô, mas se fizer assim? E aí, esses grupos têm ficado de 3 em 3 meses lá com a gente no espaço, ocupando e ajudando a comunidade. Isso tem dado certo assim, no nosso território, acho que é uma experiência positiva. De troca, né? Eu acho que eu fico pensando na sua pergunta, acho que a gente tem que ter muita verdade na hora de trocar com o território do outro, sabe? Muito interesse pela verdade do outro. Acho que a gente entra menos no erro se a gente estiver mais disposto a ouvir, a aprender, né? Eu faço para aprender e não para ensinar alguma coisa. Eu acho que isso é um caminho. Bom, eu vou falar um pouquinho como que é mais ou menos na minha quebrada. Eu moro num bairro de periferia também, aqui na zona leste da cidade. E lá na minha cidade é isso daí, tá ligado? É só crime que rola, não tem nada, não tem uma pracinha, não tem... Fizeram uma pracinha lá, mas, tipo, os bancos nós roubou das pracinhas dos boy, tá ligado? Os brinquedos nós roubou das pracinhas dos boy. Foi tudo que nós saiu pegando pela cidade para poder montar lá. Porque realmente não chega lá de jeito nenhum. Em 2016, eu sentindo essa necessidade, tá ligado? De ter algum bagulho para nós, porque nunca chegava. A gente reuniu com mais uns quebrada lá e fizemos uma batalha de rap. E essa batalha de rap, hoje a gente deu uma pausa nela, só que a gente vai voltar por causa disso, porque a quebrada pede, tá ligado? É da hora você chegar nos lugares, tipo, os menininhos e falar, e aí, tia, quando que vai voltar a batalha? Nós estamos ansiosos, porque, querendo ou não, lá é um bairro esquecido, tá ligado? Não tem nada. Então, a gente fazia o movimento acontecer. Fazia uma batalha de rap, fazia um sarau, uma batalha de funk também, porque... é o que encanta eles, e eu acho que é isso daí. A gente não vê a oportunidade, então a gente cria uma, tá ligado? Porque a gente é esquecido, mano. A gente é esquecido totalmente lá. E quando chega essas coisas, é muito gratificante, porque a quebrada pede, tá ligado? Só que o povo não ouve, mano. O povo não ouve. E aí, quando a gente chega e faz isso, não tem o que pague. Porque é que nem você falou, tá ligado? Quando eu falei assim que você é uma inspiração, porque é mesmo. Porque, tipo assim, é que nem lá na minha quebrada, mano. Se, tipo, eu sinto a necessidade, tipo assim, se nós não for e fizer, não vai ter quem faz. Porque lá a atenção mesmo que tem, tá ligado? É do crime. É do crime, somente.
lá é Jardim Juliana. Jardim Juliana. Tem a favelinha lá agora, gente. Eu ouço bastante, assim, tento absorver o máximo possível, porque eu sei que em algum momento eu vou usar tudo que eu estou aprendendo aqui. Eu morei um tempo em São Paulo, também na periferia, depois eu mudei para Jundiaí, morei na periferia lá do Sanca, não sei se vocês já ouviram falar, e foi, assim, um baque. Eu nasci, na verdade, lá, minha família toda, por parte de pai e mãe, é da perifa, então eu sou muito familiarizada com isso, com a galera com os caras que andam armado na rua, de radinho, comunicando na hora que a polícia chega, com os caras que saem todo dia para trabalhar. Minha tia abria o espaço dela lá, a casa dela, e acolhia a galera que ia trabalhar todo dia de manhãzinho, então ela servia café, pão de queijo para os caras que paravam no ponto, porque eles começam a trabalhar muito cedo. Então, se você vê que já tem luz acesa na cidade, é porque a galera da periferia acordou. E, morando aqui em Ribeirão, eu também sou da periferia, ali do Jardim Progresso, moro na quebrada do Jardim Progresso, e eu acho muito estranho. Não é fazer pergunta nenhuma, só para trocar a mesma experiência. Porque aqui, a periferia, ela é reta, né? Ela é reta e a gente vê as bocas, só que é uma coisa um pouco mais... não é tão explícito assim, a galera tem um pouco de tensão, mas é mais calmo. Querendo ou não, aqui no interior, a gente vê a periferia de forma mais calma. É um bairro. Assim, quando a gente vai para São Paulo, o negócio é muito tenso, a gente vê muita coisa que aqui a gente não vê. Aqui tem, mas é mais escondido, e lá é muito assim, aberto, é escancarado. E esse negócio de você conseguir não levar, que nem você falou, de você conseguir potencializar as pessoas que têm ideias, que têm cultura dentro de si, a galera que ouve, que vê, que quer fazer alguma coisa diferente, você conseguir potencializar essas pessoas para elas brilharem dentro de onde elas moram e trazer e mostrar para a galera que é possível, mostrar para o pessoal que é capaz, é muito importante, é muito legal. Que nem ele falou, só tem bar e igreja na periferia. E agora eu tô aqui dentro porque eu tô assim, numa busca constante, não sei, eu tô tentando engatar, girar minha manivela, porque é isso que está precisando, principalmente onde eu moro, assim. Estou vendo muito moleque na rua, muito moleque usando droga. Encontrei esses dias um cara que estudava comigo, ele virou morador de rua. Uma garota que morava atrás da minha casa, eu vi ela hoje morando na rua, usuária de droga, e aí eu penso, putz, o que eu posso fazer para mostrar para essas pessoas que elas têm alguma potência, alguma habilidade, alguma coisa dentro delas que elas podem, sim, mudar o lugar de onde elas moram. Tanto que onde eu morava, lá em São Paulo, tem uma galera que amigos meus começaram a fazer esse movimento. Eu estou super empolgada e buscando alguma chavinha para fazer isso também, assim, sei lá. Não sei, preciso disso. Só falar uma coisa dentro do que vocês duas falaram aqui. Sabe por que eu faço os bagulhos lá na comunidade? Não faço por ninguém, não. Faço pra mim, mano. Porque eu sou cheio de querer, você entendeu? Eu acho que onde eu tô tem que ter cinema. Onde eu tô tem que ter sarau, tem que ter biblioteca. Eu sou folgado pra caramba, entendeu? Eu tenho um ego enorme. Mano. Eu vejo os bagulhos na casa dos outros, eu sou invejoso, mano. Vou nos bairros lá, vejo aqueles baratos acontecendo, o cara cantando lá. Muitos caras que eu levo pra cantar na quebrada é na bolinha, mano. Ô, você canta pros caras, por que não canta pra nós, mano? Nós tem dinheiro também. Nós não vai pagar o que eles pagam, mas canta pra nós. É meio assim também, mas é porque a gente também tem que entender que essas pessoas que passam por nós e ficam famosas, elas não podem esquecer da gente. Porque somos nós que damos gás para essas pessoas estarem lá. Né? Eles ficam famosos, mas a gente continua importante. E ele não pode perder importância para nós. Porque se ele ficar só famosinho tem um monte na internet. Certo? Então, quando às vezes eu vejo um famosinho falar de periferia, não fala isso não, irmão. Porque você não cola, você não participa, você não colabora. Certo? Então, fica famosinho, corre lá com o pessoal, tá tudo certo, você merece. Mas não vem pagar de território aqui de quebrada não, que você não é mais. Não é isso? Então, a gente tem que ser cheio de querer também, andar na nossa quebrada e falar, por que não tem esse bagulho aqui, mano? O governo não vai dar? Por que nós não vamos fazer? Vem cá você. Porra, vamos carpir essa porra aqui, caralho. Ninguém vai morrer se carpir um terreno. A coisa é da prefeitura que tem que fazer, mas você não vai fazer? Vai deixar o rato lá?
Eu penso assim. O meu barato é a prática. Eu mal sei falar, eu mal sei escrever. Eu não sou de teoria. Agora, se eu ver o mato ali, eu já junto os três e quero tirar o mato. Porque o lugar onde nós estamos tem que ser o melhor lugar do mundo, mano. Esse país é uma bosta, mano. Mas aonde a gente está tem que ser da hora. Não importa onde você estiver. Eu penso assim. Entendeu? A gente terceiriza muito essas conquistas. É, mano. Qual que é o seu nome? Brenda, quando eu morrer, eu quero que coloque lá na minha lápide. Foi da hora. Tá me entendendo? Só isso, só. Falei pra minha esposa, foi da hora mesmo, acho da hora. Você tá me entendendo? Eu não tenho paciência de pedir. Eu não sei me humilhar. Já fiz isso muito e faço quando preciso. Porque eu preciso levar dinheiro para fazer as coisas lá. Mas dói fazer isso. Então, o que eu posso fazer com as mãos, eu faço. Nós fazemos, né? Estou falando aqui na primeira pessoa, mas nós fazemos. É por conta eu não tenho paciência, né, Cleiton? Eu não tenho paciência, irmão, de ficar esperando o cara limpar a porra da praça. A Sueli Carneiro vem aí, limpa essa praça, então vamos limpar nós essa praça. A Djamila vai lançar um livro lá, vamos limpar nós a praça. Você está me entendendo? O lugar que a gente tem que estar é igual o nosso quintal da mente, mano. Você entendeu? Tem que estar sempre limpo, arejado, para a gente plantar as coisas. Por isso que eu falo assim, televisão, esses bagulho, é um bagulho louco, ficar jogando um monte de planta na sua cabeça. Você tem que ter um quintal limpo, sua semente. É isso que nós temos que fazer. Criar um novo estilo de viver, de território, de bairro, de respeitar o bairro, ter noção de pátria, mas do bairro, visando o bairro, ter questão de negritude, de identidade de pele, de memória. Nós não pode ir para grupo, mano. Quem está morrendo é nós, todo mundo sabe disso. Não é isso? Ou não? Os caras falam, como é que vocês vão resistir? Vocês, eu não sei, nós já estamos resistindo faz tempo. Né? Então... Sobre essa questão também, o que dá certo é a nossa construção de rede, né? É essa relação que a gente tem, foi o que constituiu, né, a lei também, é a parceria da rede e nós ativar a produção cultural, porque, nós vai lá, não, Sérgio, vai, cola lá na quebrada lá, mano, né? E é isso, essa troca. Então, as periferias lá da cidade, lá, ela tem essa relação. O movimento cultural das periferias é isso, é a junção das periferias e a gente, fazer a troca no território do outro, no respeito, por isso que as pessoas têm medo. Quando chega lá, não, vamos fazer um ato. Já aciona geral. A lei de fomento da periferia foi como? O Haddad vai na Sul. Os caras já se juntavam, já pegavam o cara. Não, vai na Leste. A Leste já se organizava. Tem que ter a lei. Na Noroeste. Formando essa rede. Então, foi através da rede que é o que a gente mantém a nossa resistência, sabe? É a troca. Aí essa troca convida, né? Não, vai chegar lá na quebrada. E a nossa quebrada, como, né, o Sérgio falou, nós temos que ser acolhedor. Então, a gente quer receber a pessoa da melhor maneira, né? Isso vem, nós que somos, né, a periferia, que é reduto de nordestino, isso é oriundo daí, né? Pode ir lá no Nordeste, o cara não vai poder ter nada, mas o cara vai te tratar bem. Aí, se ele tiver um porquinho, ele mata o porquinho para você comer, né? Te dá a cama para você dormir. Porque nós tem isso, nós gostamos de acolher as pessoas, né? E a quebrada é desse jeito, né? A gente acolhe as pessoas, né? E essa é uma força que a gente tem, a construção da rede, né? E eu acho que nós temos muito a contribuir assim nessa relação. Por isso já estou me convidando aí para conhecer a quebrada de vocês. Depois daqui do rolê, vocês podem dar um salve que eu quero também. É nada. Eu acho que a lei de fomento já é isso, né? De reconhecer os grupos e falar assim, como é que esses grupos vão sobreviver e quantos outros podem vir através dessa lei. Isso aí foi muito importante isso também. Bom, boa tarde. Licença. Bom, eu ia fazer 2 perguntas, mas falar um pouco dessa relação de se sentir ou não colonizado e como, né, dessa... não ousadia, mas de enfrentamento mesmo, de chegar nos espaços, né? E ia perguntar sobre essa relação de resistência e rede, então eu fui contemplar, né, claro, né, por 2 referências de trazer
essas questões às quais eu ia me referir. Eu acho que eu trago muito também isso porque eu sou do interior aqui, né? Sou de uma cidade vizinha, pequenininha daqui, que é de São Joaquim da Barra. Muito adolescente, fui para São Paulo, fiquei quase 10 anos lá. E pensando nessa relação, né, de territórios, né, de ser uma mulher negra, mas entender que eu era uma mulher negra do interior paulista, que é uma outra realidade. Na mulher negra de São Paulo, eu, há 3 anos, voltei para o interior, literalmente para o meu interior, né, para encontrar ainda mais essas questões, né, de me entender, né, como mulher negra, mas do interior paulista, e quais os meus posicionamentos, assim. E nessa relação, né, de pensar de como chegar nos espaços, né, nesse respeito, porque hoje eu moro em Ribeirão Preto, mas eu fico entre Ribeirão Preto e Francisco Morato. Só quem é de lá, né? E com muito respeito, assim, né? Eu faço parte de um coletivo artístico-literário que chama Encontrão Poético, que é o Encontrão, que a gente ocupa lá a Praça do Coreto há 3 anos. E aqui em Ribeirão, a gente faz o Slam da Cana. Então, acho que, quando eu cheguei lá, né? Poxa, eu sou do interior, eu sou de São Joaquim da Barra, fui para São Paulo, voltei para o interior, né? Fui para Morato e agora eu estou aqui em Ribeirão, assim, né? E aí, quando eu fico pensando nessa questão, assim, né, de como a gente desconstruir, assim, né? Eu cheguei aqui em Ribeirão com muito respeito, assim como Morato, embora eu não seja aqui da cidade, mas eu me sinto parte dela, né? Então, eu acho que muito do que o Sérgio Vaz falou, né, dessa relação de fazer algo, né, dessa minha inquietude, né, de sair dessa cidade pequenininha, que é bem menor que aqui, que as pessoas que são da periferia nem sabem que são da periferia. Elas sofrem uma série de coisas, mas se eu chegar lá para os meus pais e falar para eles que a gente é da periferia, eles vão falar, não, imagina, minha filha, a gente, né, não, porque é uma outra construção mesmo, né, uma outra olhar que a gente percebe que até mesmo nessas horas, né, de você essa identidade, né, de você saber de fato quem você é, de onde você veio, né, e o quanto influencia mesmo nesse processo mesmo de inquietude, de querer, né, transformar. Acho que é essa transformação que vem de dentro para fora, mas literalmente, né, começa nessa sua inquietude, né, de querer ir buscar essa busca, né, quem eu sou, o que eu posso fazer por mim, fazendo por mim, eu estou fazendo pelo outro, mas e como a gente criar essas redes. Eu acho que a fala de vocês foi, para mim, super pertinente e até me deixou um pouco mais tranquila nesse sentido, né? Porque você está atuando numa cidade que não é sua cidade de Natal, as duas, mas a maneira como eu me sinto uma cidadã moratense, né? Porque eu lá junto, não sou sozinha, mas junto com a comunidade, hoje a gente vê que uma praça, né, de Francisco, a única praça que a cidade tem, né, gente? A única praça que a cidade tem é uma praça que as pessoas não têm medo mais de andar. Hoje em dia a gente está até que tendo fazer uma agenda, né, mensal, porque até a igreja evangélica começou a ocupar a praça, então começaram a fazer culto no mesmo dia do sarau, né? Então falou, peraí, como que a gente vai dialogar, né? Porque a gente não pode impedir que a igreja faça o culto dela lá. Mas peraí, né, mano? Nós estamos aqui há 3 anos já fazendo um sarau, então vamos, né, dialogar essa agenda aí, né? Faço num sábado, você faz no outro, né? Mas o quanto é importante mesmo essa questão do ouvir, né? E aqui hoje eu ouvi muito, foi muito importante para mim estar aqui hoje, ouvir vocês, me sair daqui mais fortalecida para esse enfrentamento. Acho que era um pouquinho disso, mas que eu queria trazer. Obrigada. E isso aí pega mesmo, porque
as pessoas na quebrada tinham medo de ocupar as praças, deu um horário, tem que entrar para dentro de casa e ficar, né? Mas quando tem essa relação de confiança, aí todo mundo vai para a praça. Acho que está acontecendo isso lá em Perus também, lá no Coreto, lá, né? A gente fez a ressignificação de espaço, isso, né? Igual a ocupação da casa. Com a casa de hip hop, o tráfico ficava na ponta da viela lá. E as pessoas tinham medo de passar lá, né? O lixo era desorganizado, era ponto de descarte. Com a ocupação, os comerciantes locais se juntaram, cada um deu o que podia, né? O pessoal do comércio de material cedeu algumas coisas que precisava para ativar. Até a farmácia deu o kit de primeiro socorro no negócio. Então, revitalizou a praça. Hoje ela é um ponto de encontro dos jovens, onde tem uma praça de alimentação. O pessoal já vê que também quer ganhar, né? Não, já tem possibilidade. Várias pessoas colocaram o seu bem organizado, assim, compraram tenda. Nós conseguimos tirar o ponto viciado de lixo, colocar as caçamba, e as pessoas ocupam a praça. E aí a gente vê o resultado, né? Com uma ação, né? A gente ocupamos. No dia que a gente ocupou a casa de hip hop Perus, veio os polícia do fluxo, tava esse bandeirão contra o genocídio da juventude preta, e uns 50 metros a polícia matou um moleque. E aí nós lá dentro falamos, puta, agora nós rodou, mano. Os caras vão entrar aqui e vai subir nós. Mas aí a gente vê que é necessário e urgente essas ações que a gente faz, né? Porque a gente muda um contexto, né? A gente está mudando só aqui, mas está mudando toda uma lógica de território, né? Uma lógica de vivência e gerando uma confiança através da cultura, através da arte, né? É isso que a gente tenta fazer. E falando, é assim que nós queremos e é assim que, né, que a gente vai fazer. Meu nome é Wellington, também conhecido como Tom. Eu moro aqui em Ribeirão Preto, sou da periferia de lá da Zona Norte, bairro Ipiranga. E, assim, pelo histórico familiar e tal, depois de um tempo, na minha adolescência, eu cheguei a me envolver com tráfico de drogas, assim, e eu não entendia muito bem aquele mundo, por conta de a educação também na periferia ser fraca, assim, do ponto de vista escolar e tal, de não ressignificar o lugar que você vive e tal, para você entender, assim, o que acontece ali. E, enfim, aconteceu várias coisas e tal. Em 2016, eu conheci o Sarau, que é um sarau que acontece aqui no centro, na Praça 15, que é o bispo que organiza o Sarau da Praça 15. E ali foi um momento muito bom, assim, para mim, porque eu me encontrei, assim, com o que era poesia periférica, poesia marginal. Então, eu só conhecia outros tipos de poesia e até tentava escrever daquele jeito, mas só que era muito difícil para mim, então acabava desistindo, ou então achava as ideias muito difíceis e tal. E, a partir dali, eu comecei a entender o lugar onde que eu morava, comecei a ter uma visão mais política e etc. E eu acho muito... Não é que eu acho difícil, mas eu queria saber de vocês, assim, como... você chegar e trocar ideia com as pessoas que já têm aquilo naturalizado, que elas acham que aquilo foi ali, sem um conhecimento histórico de como que aquilo foi formado. E também em questão de... Às vezes, eu tenho até um relato que, depois que eu conhecia esse tipo de poesia e tal, e que eu comecei a me identificar com o local onde que eu morava, que eu tenho um primo meu que ele sempre ia para a cadeia e volta, aí vai, volta, vai, volta. E na última vez que ele saiu agora, eu estava indo para o sarau e tal. Aí ele falou assim, para onde que você vai? Eu falei, não, vou para o sarau. Aí ele falou, o que tem lá? Aí eu falei assim, o pessoal vai para cantar, recitar poesia. Ele falou, poesia? Ele olhou para mim assim com uma cara, né, de tipo, geralmente poesia, homem, né, tem aquele lance de, tá virando um gay e tal, que não sei o que tem essa ideia.
Aí eu falei assim, não, é um outro tipo de poesia, uma poesia mais crítica. Aí ele falou, como que é? Faz aí. Aí eu recitei lá para ele e tal. Aí ele, nossa, mas isso daí é poesia? Nossa, que foda, isso daí tá parecendo Projota, que não sei o quê. Aí eu falei assim, é bem isso aí e tal. Então, aí eu já percebi essa coisa de, tipo, esse querer saber mais e essa falta, às vezes, de identidade com o lugar que está e de conhecimento do que acontece nesses espaços, assim, e tal. Até pela defasagem escolar ou pela falta, até pelo apagamento também, né, histórico que a gente sofreu e tal, e não ter esse tipo de literatura nas escolas, para que haja essa identificação também. Bom, aí você já falou que o território já está demarcado. Você já tem uma literatura, não é? Quando se fala em periferia, favela, já existe uma literatura. Quando se fala em periferia e favela, já tem um estilo de música. Não é? O rap, não é? Quando você fala em mulher da periferia, hoje já tem um outro tipo de mulher. Não é isso? A que briga, a que luta, a que é feminista, a que bate de frente. Antigamente não é? Então hoje a gente está mudando esse território. Já temos os nossos ídolos, as nossas ídolas, né? Podemos se dizer assim. Já temos essas nossas referências. Isso quer dizer que já assumir o protagonismo do território. Porque, mano, esses dias eu estava vendo uma música, Bossa Nova. Que chatice aquela porra, mano. Entendeu? Assim, para você entender. Dia de luz, festa do sol e o baquinho a deslizar no macio azul do mar. Tá me entendendo? Eu até posso ouvir por generosidade. Porque eu tenho 2 ouvidos, certo? Posso ser generoso com a bossa nova. Mas não me diz nada. Eu tenho o maior respeito. Não me diz absolutamente nada. Luiz Gonzaga me diz muito. Tio Peck me diz muita coisa. Sabotagem me diz muita coisa. Entendeu assim? É isso que eu acho que é identidade. Quando você falou assim, isso aqui já é literatura marginal, eu estou indo para um sarau. Quer dizer, o território já está dominado. Existe um lugar e existe uma ideia. Você é louco, tio. Você é louco, tio. E eu também tenho um depoimento a fazer aqui. Lá, quando a gente começou a Quilombac em 2005, né, nós não tinha entrado na universidade, não tinha trampo. Eu, caramba, agora fudeu, o que nós vamos fazer? A família cobrando, estamos fodidos. Né? A Quilombac, ela surge dos tambores, né? Quilo de quilombo e baque de batida dos tambores, trazendo a referência, né? Uma também das referências que a gente traz, que até hoje, dentro da periferia escondido, né? Que é a nossa ancestralidade, né? Exaltar os nossos mais velhos, que são os tambores, né? Mas na construção dela, eu li a oração dos desesperados. Falei, caramba, mano, isso aqui todo mundo tem que ler. O que eu fiz? Peguei o portão lá da casa e escrevi a oração desesperada para todo mundo passar lá e o bagulho, tá ligado? Porque já diz muito a oração do desesperado lá, né? A oração do desesperado, cara. Então, falei, mano, vou pegar e vou escrever no portão e deixei lá, mano. Comunidade Cultural Quilombac, já começava a oração do desesperado. E aí, quando você olhava, todo mundo lá parava e ficava lendo, né, meu? E se identificava, né, com o bagulho. E a gente começou a Quilombac nesse processo. Falei, não, muito louco. Mas faz parte, né, das nossas lembranças. Está acabando, né? Tá, estourando o tempo já, mas vai lá. Tudo bem. Eu queria dizer que tem um documentário, O Negro no Futebol. É um documentário maravilhoso. Se alguém não assistiu, procure assistir, porque fala de território, de como a gente tomou o futebol dos brancos, depois como os brancos estão tomando de volta o futebol. Tem um documentário sobre a Mangueira também, que eu acho que é muito importante a gente ver como a classe média transformou um território. O maior perigo da classe média é que, às vezes, quando ela chega no nosso território, ela quer mudar esse território para que se pareça com ela. A classe média, a classe A, qualquer pessoa deve ser bem-vinda em qualquer lugar, mas desde que aceite aquilo como é, como a nossa cara. E nesse documentário da Mangueira, explica como as pessoas fazem para mudar o local.
No próprio restaurante do Zicartola, num texto que, se eu não me engano, é de João Antônio, de como a classe média mudou o restaurante do Zicartola. A classe média começou a ir lá e não tinha uísque, começou a colocar uísque, não tinha camarão, começou a colocar camarão e não sei o quê. A rapaziada da comunidade foi indo embora, porque foi ficando caro, foi ficando estranho. E aí, quando eles cansaram desse território, eles foram embora. E aí o território também já não tinha mais identidade com quem era do território. Não sei se estou me fazendo explicar, porque eu sou muito confuso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque, sutilmente, como eles tomam os nossos territórios. Na Cooperife, o tempo inteiro tem gente lá. Um dia, a mulher olhou para mim e falou assim, olha, eu adorei isso aqui, vou ajudar você a melhorar. A senhora quer me ajudar mesmo? Ela quer. O que eu faço? Fala, não vem mais. Então, território é isso. A gente tem que proteger o nosso território. No trabalho que eu falo das escolas, eu falo para os moleques o tempo inteiro. Essa escola é sua, mano. Se você deixar bater nas minas ou as minas, vocês são tudo covarde. Vocês não prestam nem para segurar o bonde da escola, você está entendendo? Eu jogo a responsa para eles. Não, porque aqui não vai zoar. Vocês não podem zoar as meninas. E nem pode deixar que ninguém zoa. É território, nós tem que... Eu sou bairrista, irmão. Eu sou bairrista. Eu sou periférico, que se dane. Você está me entendendo? O Alau é o melhor lugar do mundo. Nossos problemas são nossos problemas, não é? Da hora. Gente, temos que encerrar, já estou no tempo aqui do SESC. Queria agradecer muito ao Sérgio Vaz, ao Cleiton Ferreira. Acho que foi uma troca muito importante. A gente vai conversando lá fora do SESC, tá bom? Gente, obrigado, prazer receber vocês. Até a semana que vem, tem convidado, a gente vai discutir o território aqui de Ribeirão, beleza? Vamos fazer a resenha lá fora, gente. Continuar a conversa, tá boa? Arruma um boteco ali e continua, faz até sarau lá. Bora?